Queridos irmãos e irmãs, prezados avós, hoje o Papa Francisco, nosso pastor, pede para que todas as igrejas se faça uma prece, uma oração especial aos nossos avós, também as pessoas idosas. Nós temos aqui na paróquia, a pastoral do idoso, Dona Edna, Dona Juraci, que são as coordenadoras, que fazem esse trabalho bonito e necessário. Atenção, cuidado, carinho que nós devemos ter para com as pessoas que mais necessitam, de uma maneira especial, quem está mais avançado na idade e aquela pessoa que está doente. O Evangelho de hoje nos mostra um fato assim bastante interessante. Nós estamos acompanhando a liturgia que Jesus, por todos os lugares onde Jesus vai, Jesus e os apóstolos, diz que uma grande multidão vai atrás. Já domingo passado, lembra? Jesus chama os seus discípulos, seus apóstolos, para um momento de descanso. Eles tinham sido enviados em missão, estão voltando. Jesus percebe que eles estão cansados. Jesus convida eles para um lugar mais calmo, sereno, para descansar, recompor as forças para depois serem enviados novamente. Mas o povo, as pessoas, ouvindo falar de Jesus ou dos seus apóstolos, eles até se antecipam, chegando primeiro nos lugares aonde Jesus deveria chegar. Nós poderíamos perguntar o que é que move essas pessoas? Por que será que elas vão atrás de Jesus? Um motivo deve ter. E o motivo o evangelista de hoje nos diz: uma grande multidão seguia Jesus e os seus apóstolos porque viam os sinais que ele operava em favor dos doentes. Isso mesmo. É verdade que muitas daquelas pessoas talvez ainda não tinham aquela maturidade da fé. Diz aqui, muitos iam até Jesus porque ele fez milagres. Quem não gostaria, por exemplo, se você tem uma pessoa doente, gravemente enferma, Jesus havia feito até paralítico andar. Quem que não gostaria de ter uma graça dessa? Fez o cego enxergar. Os apóstolos impuseram as mãos, colocavam as mãos sobre as pessoas e elas ficavam curadas, expulsavam os demônios. Então todos esses sinais, claro que eles acabam chamando a atenção. Nós temos ali alguém que faz algo de extraordinário. Talvez ainda eles não tivessem aquela fé de que Jesus não é só um milagreiro e que nós não devemos ir a ele só porque ele fez ou faz milagres. Mas diz aqui, uma grande multidão seguia, precedia, porque viam os sinais, os milagres, os prodígios que eram realizados na vida, e eles também queriam, desejosos, queriam receber uma bênção, uma graça, uma cura, um milagre, enfim. E é nesse contexto que nós percebemos a sensibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus olha para diante do povo e vê uma numerosa multidão. O texto descreve 5.000 homens, não é pouco, viu? 5.000 pessoas que estão ali. Domingo passado, vocês lembram? Diz que Jesus olhou para a multidão e teve o que? Pena e compaixão. Lembra daquela passagem? Jesus olha, se compadece, Jesus sente compaixão, porque diz que eram como ovelhas sem pastor. Estavam perdidos, confusos. Quando o rebanho não tem um pastor que apacenta, ele fica perdido. Não só fica perdido, mas ele está vulnerável e sujeito ao ataque do lobo feroz, que pode enganar e que pode fazer com que o rebanho se perca.
Então, naquela ocasião, Jesus olha e vê que o povo está perdido. Jesus havia suscitado pastores, mas os pastores não foram os dignos do cargo. Por isso a expressão, ai de vós pastores, que apacento mal o meu povo. Chamarei atenção, vocês deverão prestar conta, chamando a atenção daqueles que deveriam pastorear, que tinham o ofício de pastorear o povo e não pastoreou. Por isso que eles estavam perdidos, eram como ovelhas sem pastor. Quando o pastor não apacenta com firmeza, com sabedoria, o seu rebanho, o mínimo que pode acontecer é isso. O rebanho se perde, se extravia e a salvação fica seriamente comprometida. Hoje o texto descreve, mais uma vez, as pessoas vão, repito, talvez não movidas por uma verdadeira fé, mas porque queriam receber alguma coisa. Na nossa experiência pastoral, a gente vê isso muito acontecer. E a pergunta que a gente poderia também dirigir a cada um de nós: o que eu quero, o que eu desejo, o que eu espero quando eu vou até Deus? Nós deveríamos ir até Deus. Claro que nós devemos pedir nas nossas orações que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos. Mas a primeira coisa que nós deveríamos pedir a Deus é a nossa salvação. Deveríamos sempre pedir a Deus que nos dê o dom da salvação, que Ele conceda que o nosso coração se converta, porque esta é a missão da igreja, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo. É verdade que Jesus deu de comer para muitas pessoas, e não foi a primeira vez que Ele fez isso, mas é verdade também que Jesus chamou em causa. Hoje, quando tinha essa numerosa multidão, os apóstolos, Filipe disse: Senhor, mas aonde que nós vamos achar comida para tanta gente? Veja aí, nem 200 moedas de prata, que era uma soma considerável, seria necessário para saciar tamanha multidão. Filipe quis meio que, vamos dar um jeito aí. Já lembro uma outra ocasião, tinha uma numerosa multidão faminta, sedenta, cansada. Os apóstolos acharam uma solução muito simples para resolver o problema. Jesus interroga, questiona eles, Jesus quer colocá-los à prova para ver a capacidade que eles têm, não só de discursar, mas de realizar obras também. Aí eles disseram: olha, Senhor, vamos despedi-los, vamos mandá-los embora, olha só, para que eles se virem. Aí na redondeza tem tantas casas por aí, vai bater na casa do padre ali, pede um pedaço de pão ali na vizinha ali. Eles que se virem. Uma solução prática, rápida, rasteira, para a gente não se envolver, não se comprometer. Mas não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Ele espera de nós. Muito menos dos seus discípulos. Deram um péssimo exemplo. Jesus disse: não. Eles não precisam ir embora de mãos vazias. O que Jesus disse? Diga aí. Jesus disse uma frase bonita: eles não precisam ir embora de mãos vazias, dai-lhes vós mesmo de comer. Olha só, dai-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, se nós tivermos a capacidade de partilhar, hoje fala da multiplicação do milagre, Alguém às vezes questiona: padre, mas será que Jesus fez, multiplicou? Meu querido, o que é mais fácil para Jesus? Se Ele ressuscitou até morto, será que Ele não poderia multiplicar pão? Quem ressuscitou o morto? Quem fez cego enxergar? Paralítico andar? Para multiplicar, fazer de um pão 1000 pão? E Ele é Deus? Claro que Jesus. Mas Jesus aqui na passagem de hoje está mostrando
E chega alguém aqui, lembra a primeira leitura? Apenas 20 pães de cevadas para saciar 100 pessoas. Mas é muito pouco. Não, dá ao povo, distribui, porque diz a palavra de Deus que todos irão comer e todos se saciarão e ainda sobrará. No evangelho de hoje também, 5 pães, 2 peixes. Um menino, tinha pouca coisa, quase que insignificante. Então Jesus manda sentar, não despreza aquele pouco que tem. E aqui vem uma grande lição. Muito mais do que multiplicar, o padre disse ontem que a equação matemática que nós deveríamos fazer como cristão não é a multiplicação, mas é a divisão. Quando nós sabemos dividir, quando nós sabemos partilhar, não precisa se preocupar em multiplicar. Quando nossos corações são generosos, quando nós sabemos exercer a caridade, quando a nossa fé não é uma fé de blá, 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 blá. O padre fala muito disso. Me preocupa muito, e olho até com um olhar assim meio, uma pessoa que diz que ama a Deus e despreza o próximo, que é capaz de ficar o dia inteiro aqui de joelho, acendendo vela, fazendo novena, centena, não que isso não tenha valor, mas que é incapaz de um gesto de amor e caridade. Não vale para nada. Repito, não vale nada. Se a minha devoção é destituída da caridade, tem um santo, não lembro o nome, não sou muito de guardar nome, uma frase sim, que dizia que a caridade apaga uma multidão de pecados. A caridade feita ao irmão, lembra que tudo que fizerdes a um desses pequeninos, porque foi a mim que o fizestes. Tudo que não fizestes, também foi a mim que não fizestes. É mentiroso todo aquele ou aquela que diz que ama Deus que não vê e despreza o irmão que vê. É mentiroso e a verdade não está nele. São palavras bonitas, vocês gostaram? Pois é, ó, quem disse foi ele, viu? Eu só estou repetindo o que Jesus falou. Que a nossa fé, o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, ele deve demonstrar com gestos. Lembra a árvore que precisa dar frutos. Se a árvore não produz fruto, só sombra, não serve. Nós somos árvores frutíferas. Podemos usar essa imagem. Precisamos dar frutos, é necessário que a nossa fé em Deus, ela se demonstre também através de gestos concretos, de amor, de partilha, de solidariedade, de compromisso com a igreja, com a comunidade, com as pessoas, com os doentes, com os fracos, com aqueles que mais precisam. Foi o que Jesus fez. Jesus vê uma grande multidão e Jesus sente pena e compaixão, olha só. E interroga, olha, temos aqui uma dificuldade, temos aqui um grande problema. Temos uma imensa multidão e não podemos, temos que fazer alguma coisa. Tipo assim, Jesus, o que vocês acham? O que nós podemos fazer? Jesus, olha, o que eles precisam, vocês têm. Se todos partilhar. Se cada um colocar do pouco até do insignificante, mas é pouca coisa. Mas o pouco teu, o pouco dele dá bastante. Lembra quando a gente faz partilha aqui, né? Quando a gente faz as partilhas, pede para que cada pessoa venha e traga ofereça um pouquinho de cada coisa, né? Às vezes a pessoa vem de casa, traz lá um pedaço de bolo,
coloca ali, o outro vem, traz o bolo inteiro, o outro traz, e vai, quando você vê, você enche 4, 5, 10 mesas, não é assim? Todo mundo come, sai, depois parece que o que sobrou é mais do que aquilo que nós levamos. E até às vezes aquela pessoa que levou um pedacinho e disse lá, poxa vida, olha só que coisa interessante. Eu levei um pedaço de bolo, comi, todos comeram e ainda sobrou, estou levando para casa o bolo inteiro. Está vendo? O milagre da divisão, da partilha é assim. Quando o nosso coração é generoso, não nos falta nada. Nem para nós, nem para a igreja, nem para a comunidade, muito menos para aqueles que nós partilhamos. É isso, meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ensina. Então, que nós sejamos uma igreja que saiba amar, uma igreja que saiba acolher, uma fé madura, serena, equilibrada, que seja capaz também de dar respostas concretas aos problemas sociais que nós vivemos hoje. Uma fé que olha da igreja para fora. Não só uma fé devocionista. Eu e Deus e o mundo que se lasca. Essa fé, ela não é muito bem-vinda, viu? Diria que não serve para quase nada. Uma fé que não se compromete. Devereis transformar o mundo pela nossa fé. Transformar o mundo e as realidades a partir da fé, da experiência concreta que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu a causa, ele se comprometeu com todos, com os doentes, os pobres, os mais necessitados. Jesus veio para salvar todos, o padre falou ontem, o rico também, aquele que tem saúde, mas Jesus teve um carinho especial, como disse ontem, finalizo, né? É como um bom pai, uma boa mãe, se você tem lá em casa 4, 5 filhos, de repente tem um lá que está gravemente enfermo, você não vai deixar de amar os outros 4, você vai continuar amando todos, mas para com aquele filho, filha, que está lá mais necessitado, você vai dispensar uma atenção especial. Diante de uma necessidade grave, talvez ali eu preciso concentrar um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. A situação é tamanha que eu preciso. É assim que Jesus faz conosco também. Ele ama a todos, pobre, rico, feio, bonito, gremista, colorado, ateu, à toa. Aqueles que vêm na igreja, aqueles que não vêm, deveriam vir. Todos são amados por nosso Senhor Jesus Cristo, todos. Mas atenção especial para aqueles que mais necessitam. Assim como são hoje os idosos, precisam mais de atenção. Talvez aquela pessoa que está cadeirante, que está lá acamada há 10, 15, 20 anos e que necessita, se não for a atenção, o cuidado, o carinho, a presença 24 horas por dia, aquela pessoa nem mais, está vendo? São essas realidades que nos desafiam, e é aqui que a nossa fé é testada, diante desses quadros sociais que eu tenho certeza que, se não todos, a maioria de vocês deve ter em casa. Se não tem, já experienciaram o vizinho, a vizinha, se não passaram por isso ainda, vão passar. Ainda vamos passar. É isso que Jesus vem nos falar. É desta fé madura, serena, que se enraiza na realidade do povo de cada dia, que o Senhor, eles não precisam ir embora de mãos vazias. Dai-lhes vós mesmos de comer. Louvado seja nosso Senhor.